Então estamos começando mais um Singularidade Podcast, episódio 3. Hoje vamos falar sobre RPG. Eu sou o Guilherme Barros, estou aqui com André. André do que mesmo? André Ferreira Bodnarchuk. Ah, esse nome aí que é difícil de falar. Popular Bornachukrovski. Bona também. Nego. Boino. Thiago Rafael. Oi, olá. Hércules Martelli. Olá, mais uma vez, reunidos. Aqui com a gente também o Igor, tá aqui de... E o Marião. Fiscalizando a nossa conversa. Fiscalizando, então aqui só... né? Cara que entende de RPG. Acho que pra começar, acho legal explicar o que é RPG. O Thiagão, o André. RPG é um jogo de interpretação de papéis, né? É um jogo fictício, no qual você cria um personagem e você interpreta ele com seus defeitos, as suas qualidades e o que ele pensa da vida. E pra acontecer esse jogo precisa de um módulo de sistema pra jogar, né? É um livro que contém regras específicas para fazer dar certo esse jogo. E existem vários módulos diferentes. O mais famoso, talvez, o D&D. Para quem é mais das antigas e assistia Dungeons & Dragons, por exemplo, Caverna do Dragão, é bem aquilo. E o RPG começou com esse tema mais medieval fantasia, assim. Mas, com sucesso, acho que a grande sacada do RPG foi, se não me engano, foi em 70. Começou, tipo, a ser aflorado, assim. Mas hoje, tipo, tem vários sistemas que você pode jogar em qualquer época. Inclusive sistemas brasileiros. Qual que é? O 3DT. 3DT é um deles. O Daimon também. Que legal. 3DT o Ópera RPG também é brasileiro. O 3DT ele foi feito pela Dragon Brasil. Sim, a revista Dragon Brasil. A primeira revista de RPG do Brasil. Oswald e o JM Trevisan. JM, deixo tudo pra amanhã, Trevisan. Porque ele, tipo, 1 mês pra editar a revista. Ele ficava 29 dias parado, daí no último ele ficava louco. Parece alguém que eu conheço. É bem isso. Mas é isso, definição de RPG básica, assim, a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas é isso. Já jogou, Hércules? Não, assim, já joguei uma vez, mas não foi o suficiente pra adentrar nesse mundo, né? Porque legal. Quem segue o RPG tem toda uma questão de comportamento também, né? A questão de você se reunir com os amigos, aquela coisa de adentrar nesse mundo, né? Isso é um hábito. Eu conheço porque os amigos jogam bastante. Não conheço por dentro, conheço por fora. E eu tava falando com o Thiagão, né? Ele deu a ideia de falar sobre o RPG, como que ele pode ser usado como um auxiliar na educação, né? E quais são as formas, Thiagão? Eu vou dar uma explicação, o Bueno vai poder contribuir bastante com isso também. RPG é um jogo que pode ser jogado sobre qualquer coisa. A gente, por acaso, poderia estar jogando um jogo de RPG, no qual estaremos interpretando personagens, que estaria aqui fazendo esse podcast agora, por exemplo. Daí, o quão bom a gente fosse falar do tema, a gente fosse eloquente, dependeria de dados. Entendeu? Mas para a forma de ensino, por exemplo, se eu quero que... Eu estou numa escola, eu sou um professor que tem alguma atividade extra com os meus alunos, eu dou aula de história, por exemplo, e eu quero que eles entendam muito bem sobre o dia D. Quando os Estados Unidos faz aquele plano com a Rússia, que invade a Normandia para tentar fechar a Alemanha com a Rússia. Eu posso narrar, né? O narrador que narra a história. Eu pedi para eles fazerem personagens, soldados americanos, no qual eles estariam junto ao grupo que fez essa invasão na Normandia. Como professor de história, eu saberia como aconteceu. Eu colocaria os nomes dos generais que de fato participaram do ataque, de soldados que de fato estavam lá, pessoas importantes, nomes importantes e lugares importantes que aconteceu esse ataque. Claro, também, lembrando de um pequeno detalhe aí que você não comentou. Não é porque a gente está falando sobre dia D, Segunda Guerra Mundial, e a gente está falando, por exemplo, também de Counter-Strike, né? A gente não vai mestrar, a gente não vai narrar essa história dentro da sala de aula e com o intuito de que as crianças se divirtam imaginando que você tá dando tiro em pessoas. Você tá mais preocupado em contar essa história ali dentro. Claro.
Mais vivenciar a Isso, experiência, sim. né, do que... Fazer com que a pessoa encene na cabeça dela a situação que tá acontecendo. E não só ver essa história que tá sendo contada como algo chato, algo, assim, maçante. O aluno tá ali dentro da sala, sentado, achando um porre aquela aula, desenhando qualquer coisa no caderno. Aí, do nada, o professor pega e age dessa maneira diferente. Algo inovador, algo único, né? Pelo menos assim, eu tenho 27 anos, nunca nenhum professor fez isso comigo. Enfim, talvez isso poderia chamar mais a atenção do aluno. Não ao quesito dele entender melhor a matéria, mas pelo menos para ele conseguir interagir melhor com aquilo, ficar mais suscetível àquele conteúdo. Não é segredo pra ninguém que quando você estuda e é divertido, rende mais. Isso aí é simples. Você não vai... Imagina você, Guilherme, numa sala de aula ou com algum outro... Não precisa ser um professor. Um amigo que vai fazer uma narração sobre alguma coisa que já aconteceu, que você desconhece, que você vai passar a conhecer. Como você vai esquecer, tipo, de um episódio, tipo, histórico? Eu dei o exemplo do dia D da guerra. Se você estaria imaginando estar lá, interpretando o seu personagem, né? Conversando com o general que de fato esteve lá, que no caso o narrador está interpretando ele, e acontecendo exatamente o que aconteceu. É claro que para acontecer um aprendizado histórico, você vai ter alguma autonomia para fazer alguma coisa diferente, mas no geral a história já está escrita, né? Mas entendeu o que eu quero dizer? Você vai aprender. É do mesmo modo se eu resolvesse narrar uma campanha medieval do Senhor dos Anéis, e você nunca assistiu o Senhor dos Anéis e você nunca leu o livro do Senhor dos Anéis. Ao final da campanha, você entendeu o que é Hobbit, você entendeu o que é Anão, o que é Terra-média. A maioria das aventuras que a gente fez parte, pelo menos eu acho que nos últimos 10 anos, talvez uns 12 já, que é o tempo que a gente tá jogando RPG junto aí. Por aí. A maioria das vezes a gente segue histórias que ou a gente cria e inventa baseados em outras coisas, ou a gente até continua algo. Por exemplo, você assistiu o filme do Hobbit, você gostou da história, você gostou do enredo, Tolkien, gente boa, da hora pra caramba, gosto muito das coisas dele. Aí acabou o filme. Fui lá, comprei o livro, li o livro, da hora, acabou, eu quero mais. Vou fazer uma aventura. Vou saciar minha vontade de um pouco mais sobre aquele conteúdo e vou saciar a vontade dos amigos também que compartilham dessa ideia. É quase a mesma coisa que o pessoal que faz fanfic, né? Ele pega um desenho, pega uma obra que já existe, faz uma historinha a mais, com os mesmos, se possível, desenhos ali semelhantes, a mão, né, a impressão meio que digital um universo do expandido. Você expande um pouquinho ali, a gente costuma fazer muito isso. Com os temas que a gente gosta, tanto filme, quanto jogos, quanto séries, enfim, desenhos, animes também. E raramente, mas ainda também, histórias que a gente mesmo inventa, mundos que a gente mesmo cria. Então você entendeu, Kiko, de maneira educacional como funciona? Porque o conhecimento que a gente tem sobre medievalismo se deu por causa do RPG, né? Porque o RPG é sério, então ele busca fundamento real. Em outros sistemas tem uma jogada de vantagem e desvantagens, como GURPS, por exemplo, né? Que tem desvantagens lá mentais, que não são nome de doenças que eu nem sonhava que existia, eu conheço por causa do RPG. Então muitas vezes na faculdade eu tô assistindo alguma aula, daí aparece um termo que, tipo, eu vi no RPG. E é pelo RPG que eu consigo assimilar. Falar, tá. Vou dar um exemplo. A gente tava tendo uma aula de Spinoza. Daí tá falando de uma morte na roda. Medieval, uma morte na roda. Daí o professor perguntou, o que é uma morte na roda? Eu respondi com toda a bagagem do RPG. A morte na roda é quando você prendia uma pessoa numa roda de carroça e se... acertava os ombros deles, os ossos, quebrava as joelhos, juntas com um porrete. Isso era morte na roda, entendeu? Eu aprendi isso lendo livro de história? Não, eu aprendi isso num jogo de RPG. Não que o RPG ensine a gente a pôr pessoas da roda, tá? A gente só tá citando exemplos de coisas que a gente viu em filmes, em livros, enfim, várias coisas. Livros também muito. E tem muito do RPG no videogame também. Vocês... PC também. Instiga a leitura. Por exemplo, o GURPS, terceira edição, tem o quê? Umas 290 páginas? São 237 páginas. Você leu uma vez inteira. Consegue contar quantas vezes você leu partes de novo durante esses 12 anos? Muitas vezes. Entendeu? Tipo, então se interessa por leitura, quer saber mais, quer aprender mais, quer ficar melhor.
O GURPS em si ele ainda é um sistema bem complexo, né? Ele trabalha muito com conta ali, né? E não só a continha dos dados que você joga, mas assim, com fórmulas para situações. Quanto tempo você, um humano comum, com força comum, inteligência mediana e seu nível de habilidade em utilizar uma ferramenta como uma picareta ou uma pá comum também de um humano, quanto tempo você demoraria para cavar um buraco? Você tem ideia disso? Você tem ideia? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ter uma base disso? O GURPS, devido à sua complexidade, por exemplo, esse eu acho que é o exemplo mais crucial de complexo que o GURPS tem, ele tem uma fórmula para isso. Quanto que o seu personagem tem no atributo força? Quanto tempo você tem disponível para fazer isso? Qual que é o seu nível de habilidade em utilizar essa ferramenta? Aí você vai lá e faz essa formulazinha para chegar numa conta. Então não é só jogar os dadinhos, não é só brincar, não é só aquela ideia do teatro, aquela ideia de narração e agir como um personagem dentro da narração do seu amigo que tá mestrando a história. Mas também tem algumas coisas que influenciam na sua conta, influenciam você trabalhar com máximas e mínimas. O quão meu personagem é bom em utilizar, por exemplo, essa espada. Ah, ele é muito bom. Tá, qual que é o mínimo, qual que é o máximo que eu consigo aproveitar dela? O que eu posso fazer além das pessoas que têm menos NH do que eu? Qual que é o dano que eu consigo dar com essa espada? Enfim, e trabalhar com essas médias. Ah, meu dano médio é esse, meu dano mínimo é tal, meu dano máximo, eu consigo talvez ganhar de um combate limpo com um golpe só, porque eu sou muito forte. E meus personagens não ganhavam, nem ferrando. Mas acertava pra caramba, né? Isso é tudo descrito no livro das regras, né? A gente tá falando bastante de GURPS. GURPS é um desses módulos de jogo. É um sistema. Significa Generic, Universal, Role Play System. É um sistema como o 3DT, o Dungeons & Dragons. O Dungeons & Dragons é da Wizards of the Coast. Ah, tem o Storyteller também. E ficou muito famoso na década de 90 aí, que é o Vampire, né? É um cenário mais gótico, assim, talvez mais adulto, assim. Lobisomens, e coisas que assustam crianças. Da White Wolf. E eu tava pesquisando e eu encontrei meio que um sistema já pronto para isso, né? Voltado para coisa da educação. Vocês já ouviram falar? Eu vi o link que você me mandou, eu dei uma lida, mas não pude me aprofundar. Mas eu já vi que a proposta é muito interessante. Eu vi dois. Eu vi um que fazia o Brasil ser o sertão. Uhum. É esse que a gente tá falando, não? Não. Tipo, ele tá falando no caso de um jogo de RPG voltado unicamente pra ensino, né? História se eu não me engano, era um TCC de um cara que ele fez uma pesquisa e montou o sistema. Um amigo nosso, o Alexandre Schwarzenegger, ele também fez o TCC dele em ensino de RPG, né? Só um detalhe, Schwarzenegger não é apelido, tá? É o nome dele mesmo. Aham. Não entendeu porque a galera riu, mas tá, eu entendi porque a galera riu. Ele também vai dar risada quando ele escutar isso. Ah, mas pode abraço, piorar. Chua. Mas pode piorar, exatamente. Chama de Chua, que daí tá tudo certo. E, enfim, ele mexe com isso. Ele fez, acho que o TCC dele em cima disso também, sobre RPG. E tem vários aspectos, né, que o RPG pode ajudar, né, as pessoas a desenvolver. Tipo a divisão de papéis e trabalho em grupo, estratégia, imaginação. Se colocar em outra posição, por exemplo, se você vai jogar uma aventura de vikings, né? Você vai ter que ter um viking. Você vai ter que entender um pouco da cultura do viking, senão você não vai ser um viking. O narrador tem todo o direito de puxar a orelha. Não é assim. Você acaba absorvendo aquela cultura. Sim, e o viking é o quê? Viking é patriarcal, entendeu? Essa concepção de homem e mulher não existe. Então você vai saber separar, né? Entender como é que é. Então você vai estar do outro lado. É uma concepção muito grande. E sem falar, tipo, eu acho que... Isso vou falar por mim. Eu acho que se eu não jogasse RPG, talvez eu não fosse tão assim... tivesse uma facilidade pra me comunicar como eu tenho. Expressivo. Porque a gente vê, tipo... Às vezes um trabalho na faculdade, um seminário de alguma coisa, ou falar para várias pessoas, né? A gente vê que tem gente que tem muita dificuldade. Obviamente, quando eu vou fazer isso, eu fico um pouco nervoso, mas não tem problema nenhum com fazer isso. E eu acredito veemente que eu sou assim por causa do RPG, que me ajudou, tipo, a... Curar um pouco a timidez. Sim. Porque eu tenho um amigo meu também, chama Carlos Ferreira, né? Ele faz filosofia comigo, ele é de Ourinhos.
Tem um grupo de teatro em Ourinhos, eu não lembro o nome do grupo, né? Mas qual que é o método que ele usa pra treinar os jovens atores? RPG. Né? Ele falou pra mim, ele veio com os olhos brilhando, né? Porque ele teve vontade de jogar RPG. A gente ficou de jogar RPG na faculdade. Não jogamos até hoje. Porque se você está sentado na frente de um papel, né, interpretando o personagem, pra você se levantar, fazer um gesto interpretando o mesmo personagem é um detalhe, entendeu? Então é um passo. E realmente funciona. O Hércules deu a ideia de falar, né, sobre a ligação, né, da tragédia grega. A gente ouvindo sobre o RPG, a gente fica fascinado, né? Porque, como vocês mesmos colocaram, é uma cultura tremenda, né? Assim, que envolve o sistema de jogos, o sistema de análise de atributos, enfim. E eu acho, Thiago, André, que o RPG ele une duas coisas que são muito atrativas ao ser humano. A primeira, que é talvez uma das atividades mais antigas que a gente tem dentro do gênero humano, que é a contação de histórias. Que uma das características que define a gente, enquanto ser humano, é o ato da comunicação da linguagem. Quando a gente conta algo, quando a gente transmite algo, a gente faz com que determinado acontecimento perdure na memória, no imaginário das pessoas. Só que o RPG ele vai um pouco além, porque ele permite a interatividade, né? Aquela coisa da passividade das pessoas ao ouvir uma história, por mais que você possa projetar na sua imaginação o cenário daquilo, enfim. No RPG você tem a possibilidade de modificar esse cenário. E eu acho que isso daí gera um barato tremendo pro ser humano, porque você também participa, você é ativo. E hoje, quando a gente fala de século XXI, né? Século XX, século XXI, porque a gente está ainda nessa transição, um elemento que é muito importante para cativar o jovem é a atividade. O jovem ele não bebe mais daquela ideia de ficar sentadinho só ouvindo, ele quer participar, né? Eu acho que o RPG ele tem muito disso daí. Ele apresenta essa proposta e cativa por isso. Um detalhe sobre o fato que você falou da interatividade. No RPG, a gente tem uma função meio que organizadora que a gente diria que é o mestre da aventura. O narrador. O narrador. O cara que tá contando, que tá narrando essa história. Imagina assim, que você não conhece RPG. Num jogo de banco imobiliário, ele seria o caixa. Entendeu? Seria tipo isso. Ele que organiza. Ser o juiz. Enfim. A função desse narrador é tão grande quanto a respeito dessa interação que o personagem, a pessoa ali que está jogando, para com a história, a narração, funcionar, que você tem que ser muito, eu diria que criativo também. Porque às vezes você prepara uma história, você prepara um acontecimento. As 5 pessoas do grupo estão andando pela rua e eles vão encontrar com um NPC, um personagem controlado pelo mestre, NPC. Você fica no player character. E esse NPC vai dar uma dica para o que esses 5 pessoas têm que fazer. Aí, esse NPC aparece. Só que esse NPC possui uma característica, enfim. E um dos personagens tem uma peculiaridade de que não gosta de pessoas assim, ou ele é diferente, eu não me dou com ele. Aí, por causa desse pequeno detalhe, essa desvantagem, isso que ele comprou no livro dele, ele fala assim, eu vou evitar essa interação. Então vocês vão passar do lado dessa pessoa? Não, a gente vai passar longe, a gente vai virar aqui. Não teve, por algum motivo qualquer, o encontro das 5 pessoas com esse NPC que ia dar essa informação importante. Logo então, você termina com a história e guarda suas coisinhas da mochila e vai embora, ou você cria uma outra maneira dessa informação chegar até o personagem, entendeu? Então assim, essa interação ela é não só importante, quanto ela é o principal. Porque dependendo das escolhas que os personagens, as pessoas que estão jogando, junto com o mestre, faz, e a história acontece. Você não escreve uma história e a pessoa assiste aquilo. Ela não tá vendo um filme. Ela é o filme, ela é a pessoa que tá ali, é as decisões dela que vai acarretar se o final vai ser feliz ou não.
Se o final vai ser produtivo ou não. Se você vai ficar vivo no final da guerra ou não. Enfim. E aí eu tenho uma questão. Quando vocês localizam o RPG como jogo, qual que é a ideia do jogo que o RPG tem? Porque a gente possui vários conceitos de jogos, né? Existem algumas vertentes que indicam que o jogo, para existir é determinante a coisa do vencedor. O RPG tem isso? De uma maneira diferente. No RPG, o grande objetivo é se divertir. Porque você pode se divertir perdendo uma luta se for uma campanha medieval, né? Você pode se divertir se ser frustrado em qualquer empreitada em um jogo diferente. Foi nadar, errou o NH, se afogou, morreu. Afogou, entendeu? Perdeu o personagem. Por quê? Por coincidência. Se você está jogando RPG, você está fazendo uma parada de dados, né? Segundo as estatísticas do seu personagem, para ver se ele pode ser efetivo em uma coisa ou não. Então, por que eu não posso me divertir se eu falhar, sabe? Em grupo é diferente. Se o grupo está tentando fazer alguma coisa, daí, se a gente falha, a gente não consegue fazer isso, é pior. Vai ter consequências no jogo. Ou é um grupo que tá tentando salvar uma princesa, se você falha, a princesa morre. Entendeu? Você vai ter que o grupo tá tentando matar o dragão e a galera falhar, o dragão matou todo mundo. Você vai ter que interpretar, tipo, uma pessoa que falhou. Olha só, eu vou dar um exemplo na aventura do Lucas Endo. Ele a gente foi até cogitado para vir para esse podcast, mas ele tá em Londrina e não pôde vir. Ele fez uma campanha medieval no qual eu fiz um guerreiro ferreiro, né? E a minha primeira ação do jogo foi dar uma martelada na minha mão e quebrar meus dedos. Enfim, ele foi fazer o teste de ferraria, ele acabou errando muito feio no NH, acabou se machucando. E pra ajudar, tipo, os orcs atacaram a cidade, assim. Então, tipo, foi aquela cagada, assim. Daí ele tinha uma história de amor com uma moça e tal, e essa moça acabou morrendo por causa do ataque. Então ele já começou essa aventura mais umas 6 vezes, né? Então desde o primeiro, esse personagem meu tá com a cabeça fodida até agora. O cara é um fodido na vida, cara. Entendeu? O cara não tem nada na personagem, vida. Né? E isso que você colocou é interessante, Thiago. O André tinha comentado a coisa da teatralidade, né, do RPG. Uma época eu li um trabalho da Patrícia Coelho. Era um artigo, uma revista da UFSCar, e ela é uma doutoranda, se eu não me engano é em semiótica. Eu gosto de semiótica, né? E que ela desenvolvia, ela mapeava o conceito de jogo, conceito de jogos. E ela trazia algumas coisas nesse sentido. E se eu não me engano foi nesse trabalho também, eu posso estar equivocado, mas eu acho que foi nesse trabalho, que ela traz a coisa do RPG não como teatro, porque o que acontece no teatro, por exemplo, vou encenar um ladrão, você vai tentar dar os atributos do ladrão através da sua interpretação. No RPG parece que você cria uma relação muito mais íntima com o seu personagem, ao ponto de você ser o seu personagem. Então, quando você é um ladrão no RPG, você vivencia aquela experiência do ladrão com as suas particularidades, com as suas, vamos dizer, com as suas qualidades. Isso faz com que o jogo ele tenha um certo compromisso também pro lado desse vínculo emocional. E eu acho interessante relacionar também com os jogos eletrônicos, que eu comecei a jogar um tempo atrás, já parei. Eurotruck Simulator. E eu vejo um pouco disso também, porque assim, por mais que a gente jogue na zoeira, né, tudo que você faz tem uma consequência, né? Se você bate o seu caminhão, você tem que pagar. Se você atrasa com a entrega, é descontado. E eu acho que no RPG isso aí é muito mais potencializado, porque você tá criando uma personagem que de repente é você, só que... E a personagem faz você virar ela também, né? E como que é esse conflito, de repente, para além do jogo? Já aconteceu de você criar uma personagem e de repente ter um vínculo tão forte com ela a ponto de interferir no seu cotidiano? Sempre. Sempre acontece. Vou dar um exemplo numa narrativa minha, numa campanha minha. Uma campanha visada no tema anime, assim, sabe? Campanha, a história, a narração. No qual o Bueno fez um personagem, né,
que tinha uma irmã que era paraplégica. Entendeu? Daí o sonho do personagem era o quê, né? Se formar em medicina, trabalhar em células-tronco pra poder fazer a irmã andar de volta, né? Mas nessa aventura, eu coloquei um NPC que no caso, tipo, agrediu a irmã dele, sabe? Fez pouco dela. E tamanha fúria dele, né? Por esse NPC, a fúria do personagem dele, por esse NPC ter feito isso com a irmã, ele atacou o personagem e tal. E nisso, né, os dados foram infelizes com ele acabou matando o personagem dele, acabou matando esse NPC. Nosso amigo André aqui ficou amuado umas 2 semanas. Pô, mas não queria. Por quê? Porque o personagem dele, ao cometer aquele homicídio, ele perdeu aquela vivência escolar, ele perdeu de ficar com os amigos, então ele teve que mudar de personagem. O vínculo que foi criado, ele perdeu o personagem. Tipo, eu fui lá e criei um personagem com a história braba, vivida. O cara, coitado. A história de vida do cara era ele virar médico pra tentar fazer a irmã andar de novo, sabe? Aí a gente tá jogando, se divertindo lá e tal, aparece um cara e empurra a mina da cadeira, faz ela cair no chão, pô. Aí, tanto eu como o André quanto o personagem pegou um ar violento e sentou a porrada do cara. O vô desse NPC, desse personagem, na verdade, era um velhinho que treinava artes marciais, não lembro qual agora. Era Kung Fu, vocês Kung Fu do Grão Branco, é isso aí. Não existe Kung Fu, foi da mente do Boni. Não, existe. Nossa, sim, tô surpreso agora. Pô, tem no GURPS Artes Marciais isso aí, cara. Nossa senhora, o GURPS me surpreendendo. Sério, é um dos estilos de Kung Fu. Enfim, aí ele treinava isso, ele começou a bater no cara e desceu a porrada no cara, tipo... Não existiu a justiça aqui, eu seria a justiça. Aí ele pegou e bateu no cara. Só que, pra tudo que você faz, tem algo que você tem que fazer. Além de falar que você vai fazer, você joga dados pra fazer isso. Não é qualquer pessoa que sobe, que entra dentro de um carro e sai dirigindo. Ela tem que ter inteligência e destreza o suficiente pra ela conseguir saber como funciona um carro e entrar dentro do carro, gastar os pontos de personagem da planilha dela, onde tem as estatísticas dela, o que ela sabe fazer ou não, quão forte ela é, o quão inteligente ela é, quão bonita ela é, vantagens e desvantagens. Ah, eu não tenho um dedo. Ah, eu não sei mentir. Ah, eu sou uma pessoa extremamente honesta. Enfim. Ele bateu pra caramba no cara, o cara não aguentou, o cara foi fazer os testes de resistência dele, HT, errou e eu dei dano pra caramba nele em termos de planilha. O cara acabou morrendo. Numa situação dessa, óbvio que a gente não vai deixar uma pessoa que mata outras impune, né? Porque no RPG, acho que tanto do Thiago quanto eu, a gente sempre tenta manter um pouco o senso da justiça, né? Não importa se é uma aventura medieval, se é uma aventura sobre Resident Evil ou qualquer outro, ou qualquer anime. Eu posso citar um outro exemplo aqui, que também não podemos citar nomes, infelizmente. Mas, por exemplo, a gente já jogou RPG com muitas pessoas, sabe? E... enfim, tem alguns que entendem como funciona e se dão bem com aquilo, outros não. Essas outras pessoas, no caso algumas, já que eu já tive a oportunidade de vê-las fazendo isso, cometiam pequenos delitos sobre estatísticas em planilha, ou sobre jogar os dados... Roubava. Dá pra você roubar. Sabe, jogava os dados... Eu tenho NH 10, eu tirei 5 no dado, logo eu passei por 5 da minha margem de acerto. Aí o cara jogava o dado, caía 12, o NH era 10 e ele falava que passou por 3. Ou ele era uma pessoa de extremamente faltava inteligência nela, ou ela estava roubando. Traduzindo em miúdos, jogou os dados, se deu mal, catou os dados rápido, não, eu me dei bem. Sabe? Entendeu? E obviamente quando a gente percebeu, tanto já aconteceu isso comigo, já aconteceu com o Thiago, já trocamos essa informação. Obviamente que a gente também não aceita isso, né? A gente não vai... Pelo menos assim, pra mim, eu acho isso muito feio, muito errado e eu não concordo. E também, não só isso, quanto o fato de você roubar, mas o quanto o fato da sua cabeça ser fraca pra você tentar pensar que tanto o RPG tem que estar fora do RPG. Como assim? Como, por exemplo, eu e o Thiago em uma aventura que o nosso amigo Leonardo mestrou, não sei se você vai se lembrar, depois de uns 10 anos de RPG juntos, foi a primeira batalha que a gente teve, lembra? O X1 Eterno. Lembro. Você espada de 2 mãos, eu espada de escudo, a gente ficou meia hora tirando um duelo lá, insano, foi uma luta violenta. Se fosse mais meia hora eu acabava com você. O Léo continuou narrando a campanha e falou, vocês resolvam aí.
porque sabia que a gente não ia fazer. A diversão é jogar e não roubar, né? Enfim, eu lembrei que eu ia falar. Não foi porque eu e o Thiago tivemos um duelo ali dentro da aventura e tal, que eu briguei com ele, ou a gente ficou de cara um com o outro, ou a gente se tratou mal, ou teve se afastou as pessoas. Não, a gente consegue entender o suficiente que a gente tá se divertindo ali, a gente tá num jogo, o personagem dele acabou tendo um duelo pra ver quem que era o melhor comigo. Não é por isso que a gente vai brigar, não é por isso que a gente vai ficar longe. E tem pessoas que não pensam assim, tem pessoas que jogam RPG, às vezes novatos e às vezes há tanto tempo, e elas agem dessa forma. Ela pega ar com você por causa de coisas que aconteceu dentro da aventura que não foi nem por querer, sabe? Então essas pessoas também a gente tenta evitar manter dentro do nosso grupo, porque, pelo menos eu tento, não sei quanto aos outros, porque eu acho que elas não estão dando nada de lucro ali dentro, sabe? É pior pra gente, ela tá ali, e é pior pra ela também, porque ela não sabe medir a consequência dela. Há uma ligação muito grande com criador e criatura, né? Você cria a criatura que é o seu personagem. É muito difícil você fazer um personagem muito diferente do que você é, assim. Isso vai acontecer depois de muito tempo de jogo, assim. Então, quando você cria o seu personagem, tem muito de você nele, né? Então, você quer que as coisas dê certo pra ele. Então, você cria afinidade com o seu personagem, a ponto de te afetar, tipo... Você fica pensando, pô, mas que droga, podia ter coisa diferente aquela vez, entendeu? Você cria amor pelo personagem e ele não se esquece. Se a gente for perguntar pra todos os nossos amigos de RPG, os personagens que mais marcaram ele, nossa, a lista é longa, entendeu? Lembra de tudo. Cai até o Léo de paraquedas gritando o Grook aqui assim, nessa hora, né? Então, é muito forte isso. Posso só pontuar que você fez a pergunta e eu falei outra coisa e não respondi, né? Puxando um pouquinho pro lado histórico, né? Quando a gente volta à Grécia Antiga, Grécia Clássica, Grécia Antiga, o Aristóteles, ele tem apesar de ser um trabalho depois com os escritos de suas aulas, a arte poética, né? Onde ele descreve as formas de arte e tudo mais. E, segundo Aristóteles, uma das grandes funções do teatro, da tragédia grega, seria levar o ser humano à catarse, né? O que seria, grosso modo, falando da catarse? Porque daí, dependendo do autor, da linha de pensamento, a gente também tem divergências. O conceito dá uma devagada. Né? Seria aquela... Purificação da alma perante acontecimentos que se dão na tragédia. Então a tragédia é um gênero muito específico de se fazer teatro, né? Geralmente ele lida com temas de uma nobreza muito, muito elevada, com temas que variam desde deuses, heróis, enfim. E esses temas, quando em contato com o público, faz com que a pessoa reconheça aquele conflito dentro da sua experiência e ela atinja essa purificação. Exatamente. Né? E de repente vocês me falando do RPG, me vem muito dessa coisa do Aristóteles, né? Até que ponto a criação da personagem não é uma forma de purificação de sentimentos ou de intenções, às vezes conscientes, às vezes inconscientes, que vocês têm de colocar no personagem. Até que ponto o personagem não é um alter ego, uma né? extensão. Exato. Até que ponto o personagem não é um inconsciente reprimido, né? A gente pode trazer um pouco para a linha freudiana, também essa coisa da psicanálise, enfim. Até que ponto o personagem não é você que não é você, né? E até que ponto isso traz a catarse dentro da RPG? Tem isso ou não? Tem muito isso, muito. Eu acredito que principalmente porque você quer fazer um personagem, interpretar ele... E você vai estar tendo uma experiência mais ou menos, assim, um exemplo, né? De experiência de vida que você poderia ter agindo dessa maneira, porém você não age dessa maneira. Eu não sou um ladrão, porém eu vou interpretar um ladrão para ver como seria um ladrão.
Eu vou fazer isso, eu vou ser um policial. Eu não sou policial, mas eu vou fazer um policial pra mim ver como seria um policial. E o mestre vai ter que criar a narrativa, como será que é dentro do departamento de polícia. Que hora que eles entram, que hora que eles saem, como que é a vida lá dentro. O mestre ainda tem que pesquisar isso, né? Tem que imaginar e narrar isso pro personagem. Vocês comentaram a coisa dos conflitos que isso às vezes pode gerar no ambiente, no círculo de amizades. Mas existe casos em que a emoção que a personagem reflete no indivíduo passa isso, né? De repente, já aconteceu de alguém chorar com uma história, já aconteceu... Já chorou, sim, um amigo nosso numa campanha no qual nós éramos artistas marciais, né? E uma pessoa muito importante para aquele personagem desse amigo morreu e ele encheu os olhos de lágrimas na mesa. E acontece isso de catarse porque você cria seu personagem, como você disse, como se fosse quase um alter ego, né? Daí você tem um personagem que por acaso, vamos dar um exemplo aqui, vamos ver. Digamos que você não tenha pai. Você não tem pai, não é o personagem, é você, não tem pai. Você cria um personagem que você é filho de um nobre e seu pai foi raptado e você tem que fazer alguma coisa para achar o seu pai de volta. Tem campanhas nossas que já duraram 4 anos de jogos, né? A gente tá jogando uma com o Lucas que já vai para mais de 2 anos, né, quase. 3? Foi 3 anos? Então, tá vendo quão longo pode ser isso? Então o personagem passa por muita coisa até ele conseguir o que ele almeja. E quando acontece esse encontro desse personagem, né? No exemplo que eu dei sobre o pai, você que tá contando o seu personagem, que você criou ele assim, você também quer aquilo. Então quando isso acontece em jogo, quando isso se realiza, pode gerar sim uma catarse, porque é uma coisa que você não tem e você gostaria de ter, entendeu? Acertou o seu íntimo. Pra quem assiste Game of Thrones, por exemplo, não sei se você assiste, Hércules, assiste? Ó, é muito difícil isso ser um spoiler pra quem tá assistindo, mas vai saber, né, que temporada... Mas foda-se, eu vou falar de qualquer jeito. Spoilers, né? Cuidado. Uhum. Tape os seus ouvidos. Um dos personagens mais queridos de Game of Thrones é o Jon Snow. Isso não é o que negar. Morreu, mas passa bem. Olha só a plantagem. Talvez um dos vilões mais odiados seja o Ramsay Bolton. Ele é um cara muito filha da puta. Você que tá ouvindo, não pensa um cara filha da puta. Ele é mais, sabe? Ele é bem filha da puta mesmo. A mãe nunca abraçou quando era criança. Nunca. Esse é nunca. Ele não reza pra dormir, é sério. O que acontece? Na 5ª temporada, o Ramsay Bolton, depois de fazer todas as coisas ruins que ele podia fazer, o ator é bom, porque você consegue ter ódio do personagem. Fala, nossa, que cara maldito, sabe? Que filho da mãe. Então, quando ele encontra a justiça pelas mãos de Jon Snow, você falta socar junto com a imagem que você vê na tela, entendeu? Você vibra, igual um gol. Você se realiza, porque, tipo... Vendo a justiça acontecer. Você tem com você que aquele Ramsay Bolton faz não é certo, ele merece alguma coisa. Dentro de você, você sabe que aquilo é errado. Daí você vê alguém dando o que ele merece, sabe? Causa. Eu senti isso, eu fiquei eufórico quando eu assisti o episódio. E o RPG é igual. Não tem como. É como pra quem joga bastante videogame aí, que tem esses jogos que pegam bastante no emocional da gente, que se emociona, RPG não é diferente. Talvez pode ter a primeira barreira de estar com os amigos, vou me emocionar perto dos meus amigos, mas quando vê já era, sabe? Não existe. Não tem diferença. Não há diferença de grau, na minha opinião, entre RPG, teatro e nada desse tipo. Tem a coisa no RPG, por exemplo, existe, apesar de ser uma grande bobagem, né? Tem gente que quando lê um livro e assiste um filme, fala, poxa, o filme não foi como o livro, não correspondeu. É uma grande bobagem isso, na verdade, né? Mas enfim, existe alguma coisa do RPG oral e o RPG virtual, alguma restrição ou algum preconceito com quem joga do livro ou alguém joga no... Preconceito tem. Preconceito para RPG e para MMORPG tem. Diferença de jogo não, entendeu? A diferença do MMORPG é que o RPG você joga computador, celular, videogame. A diferença é que você tá vendo seu personagem, você não precisa imaginar, o mundo tá ali, entendeu? Eu vejo as pessoas... escolhas estão ali também. Isso é um MMORPG. Que seria o LoL, né? O Warcraft.
Warcraft sim. O LoL é outra concepção, é MOBA, né? Warcraft porque você cria um personagem como você quer, coloca o nome que você quer, escolhe cabelo, tom de pele, tudo. Deus tem a escolha de estar no mundo e fazer o que você quiser. Isso é RPG, mulher. liberdade. Então, mas a coisa da imagética já tá dada ali, isso aí não gera algum certo preconceito? Porque o livro, ele te dá total liberdade pra você imaginar, né? Sim, porque eu participo de fóruns, como o Amino, que eu já falei, né? Tipo, que quando você fala, você joga o quê? Eu jogo MMO. Tem gente que fala, eu jogo RPG de mesa, parece que é um status maior. Tem isso. Isso. Entendeu? Não, eu jogo True. Nunca vivi isso. O hard, tudo. Então existe isso, sabe? Existe a diferença. Assim como a diferença de jogadores de Dota e jogadores de LoL. Os dois jogam MOBA. Não, mas LoL é coisa de menininho. Não, tá? LoL é coisa de gay. Não, Dota é coisa de retardado. Entendeu? Não dá... Não, Dota é muito chato, pô. Mas igual no caso do Warcraft, Sim, tem a história o tempo todo ali pro personagem? Sim. Tipo, tem a história do mundo, o que tá acontecendo no mundo. Mas você pode falar, dane-se, eu vou lá pro outro negócio lá. O rei fala, te dou uma missão, vá no bosque, não sei o quê. Eu falo, não, eu vou matar guaxinim do outro lado. Ou tipo, vou fazer essa missão aqui, que é do level 60. Level 60, a gente tá falando de World of Warcraft, uns 8 anos atrás, mais ou menos. Eu quero fazer uma missão aqui do level 60, por quê? Porque vai dar uma espadinha da hora, eu quero usar essa aparência dessa espada, assim, na espada que eu uso, com a minha armadura do meu personagem, meu guerreirão lá e tal. Enfim, então você pode fazer uma coisa atual, você pode fazer uma coisa que já foi feita naquele mundo anos atrás. Enfim. RPG é liberdade escolha. Uma coisa que eu acho que é bem verdade é o que a música trabalha quando você tá sentado na frente do PC, sabe? Porque é difícil. A gente até usa muito isso, mas ultimamente a gente não tem usado tanto, eu diria, né? O fato da gente ter as trilhas sonoras juntos enquanto a gente tá narrando uma aventura. O Lucas, que é o mestre dessa aventura que a gente tá jogando agora. Lucas Endo, salve pra você. Ele ainda sempre usa um programinha de PC lá que eu não lembro o nome, você lembra? Não lembro. Que ele dá, tipo assim, o som ambiente de uma taverna cheia, de uma taverna vazia, com pessoas bebendo e festando, com alguém tocando, ou tá frio, ou tá nevando lá fora, ou tá chovendo pra caramba, caindo trovão. Então esse aplicativo, ele dá tudo essas funções pra você dar um ambiente, né? E a gente usava bastante até um tempo atrás, hoje a gente usa até bem pouco. E o RPG do PC sempre tem isso, né? Se você entrar na taverna, tá tocando musiquinha de taverna. Se você tá na estrada... Tem a ambientação, né? Sempre tem o som, né? Então isso eu acho que trabalha mais, eu acho que isso é bem legal. Você cria um personagem que é o segundo você, que você gosta muito, e é um guerreiro, um espadachim. E você está protegendo uma arqueira, que também é uma amiga sua, que está sentada do seu lado na mesa jogando. Ela está ferida e orcs estão atacando. Daí você começa a se ferir também. Se você não matar aqueles orcs, você vai morrer, ela vai morrer. E daí o narrador colocou uma música da Enya, tristinha, ela tocando lá, e você jogando os dados. Você viaja. A interação é completa. Eu passei por isso uma vez. Eu tava narrando uma história onde tinha uma cidade sendo invadida por orcs. Era uma história dentro do mundo de Senhor dos Anéis. A cidade estava sendo invadida pelos orcs. Eu tinha o Léo, que é um amigo nosso. Ele era um personagem, ele era um soldado, ele estava em cima do seu cavalo. E ele estava ajudando a evacuar as pessoas, sendo a primeira linha de frente para segurar esses orcs, para dar tempo dos aldeões da vila fugirem desse ataque. Nisso, eu coloco o rádio para tocar justamente Fairy Tail do Xamã. Aí começou aquele... E nisso... O cara até estufa o peito pra jogar os dados. E nisso, o Lucas, que já tava longe, o Doni, já tava longe. Ele não tava ali para interagir com essa situação, mas ele tava... vendo a narrativa, e ele esteve ali um pouco antes. Aí eu falo assim, Léo, então, você pode fugir com o seu cavalo e não ter nenhum atrito, nenhum combate com os orcs, só que faz um teste de percepção. Aí ele fez um teste, passou. Ele percebeu algo que eu queria que ele percebesse. Aí eu falei, então, Léo, quando você começa a querer dar o galope no seu cavalo, assim, virar ele pra fugir, você escuta um grito, você olha pra trás, tem uma criancinha caída, com o joelho ralado. Ela tá chorando, com poucas roupas. Provavelmente a mãe dela é a pessoa que tá caída atrás dela, que um orc acabou de dar uma machadada. Você pode fugir, ou você pode voltar lá com o seu cavalo, pegar essa criança e ir embora. O que você vai fazer? Aí o Léo ficou indeciso. Será que eu salvo a minha bunda ou será que eu salvo a pobre criancinha? Nisso o Lucas, eu olho pro lado, o Lucas com o olho cheio de lágrima.
Porra, Léo, volta lá, cara. Salva a criancinha, mano. E a música tocando no fundo. Então, assim, a situação foi emocionante, mas eu acho que a música ali fez todo o seu efeito, sabe? De provocar essa emoção, exaltar essa emoção que tava no ambiente. Os etos do Platão, né? Pública. Enfim, só pra... Ele salvou a criancinha, tá? Mas não queria muito não, é bem safado, mas beleza. Ele não queria, mas Foi coagido a salvar. A hora que ele viu outra pessoa chorando, ele falou, não, vou salvar essa porra logo aí. Essa coisa da trilha, né, que eu comentei agora, na Grécia a gente vê muito isso também, né? Eu gosto de me remeter a esses caras porque moldaram o nosso pensamento ocidental, né? O Platão, no livro, acho que o 4, se eu não me engano, da República, não lembro, acho que foi o 4, ele cita o poder da música na formação do cidadão, né? Segundo Platão, para você formar um bom cidadão, você deveria utilizar a educação por meio da educação física, da ginástica e da música. A ginástica para você cuidar da sua questão física e a música para cuidar da sua questão intelectual, da sua questão das ideias mais abstratas. E ele diz que para determinadas finalidades, você tem determinados tipos de música que você deve utilizar. Então, se você quer formar um guerreiro, você tem que submeter aquela pessoa a determinado modo musical. Acho que Ouro, prata e bronze, as almas, né? Ele cita o modo dórico. Sim. Né? Se você quer formar guerreiros, você não pode submetê-los ao modo jônio, porque segundo eles é um modo efeminado, né? Então, para o Platão, a coisa do caráter que cada modo transmite faz com que crie etos, isso reflita na personalidade, naquilo que vem a acontecer. Músicas por castas, tipo isso. Não, tipo assim, só dar um complemento. Eu já ouvi dizer, por exemplo, que para Platão, né, um guerreiro, ele não... É um exemplo bem chulo, né? Talvez ele devesse, se fosse para hoje, ele devesse ouvir Raimundos e não Coldplay. Por quê? Porque Coldplay usam notas menores, tristes, enquanto, tipo, notas maiores, enérgicas, isso forma. Eu já li até sobre isso, sabe? Exatamente. E a gente observa que na história da música, essa relação de caráter com a finalidade emocional para aquilo que ela está servindo sempre foi muito importante. Vou fazer um salto tremendo. Quando a gente chega no século XIX, eu estava até comentando com o Guilherme esses dias atrás, o próprio Wagner, ele, compositor alemão, ele propôs, né, até uma técnica para você compor música para as personagens de uma ópera, que é o leitmotiv, que é aquele teminha que acompanha a personagem e dependendo do clima, aquele tema ali sofre variações, o que a gente vê muito em filme, né? De repente você tá assistindo Star Wars, só de você escutar, você não viu o Império, mas você já sabe que tá vindo treta. Sim, né? Você já pressente a treta. Um exemplo muito interessante é no Tubarão, no filme Tubarão. De repente a câmera foca na água, você não vê nada, mas... Isso, água, e aquilo te incomoda de um jeito, porque, poxa, o caráter dessas segundas já te remete à coisa do tubarão, e você já fica assustado, né? Então a música ela tem esse poder tremendo de te conceder uma emoção, um caráter. E acredito que no RPG não seja diferente, né? Ela sirva a isso também. A potencialização da história através de uma expressão artística, de uma expressão estética, né? Tem um jogo chamado Silent Hill. É um jogo, tipo de videogame, né? Mas jogamos uma campanha na casa da vó. Casa da vó RPG. Faz muito tempo isso aí. Amanhã tem. Tem. Daí, o jogo é o quê? É uma cidade... Tem um filme, né? Uma cidade ferrada... demônios pra todo lado, tá ferrado.
Mas É um no jogo era o inferno na seguinte, Terra. no jogo, toda vez que o rádio chiava, de treta vinha, de treta planted, entendeu? Daí, jogo do RPG, a gente tá jogando de boa lá, daí o mestre, no caso o Alexandre, né, colocava a sereninha, e na hora que ele tocar a sereninha, eu falava, vamos preparar, porque no RPG Aí já tem, em mesa, né? já tem um pouco do behaviorismo também, o condicionamento através de um estímulo. Sim, A psicologia. porque você adota uma postura, né, depois desse estímulo. Falando mais de RPG mesmo, falando algumas diferenças. Vamos falar do D&D. O D&D é um sistema de jogo com suas regras próprias, né? Pra você criar um personagem, e ele trabalha com níveis. É difícil você entrar numa discussão falando qual sistema é melhor pra jogar. Eu gosto de... eu gosto de GURPS, mas eu gosto de D&D também. Isso é storytelling. Vamos por partes, né? Então, D&D é por níveis, né? E o GURPS é diferente. Você tem uma quantidade de pontos pra você gastar no seu personagem. Pontos por exemplo, um humano em GURPS um humano normal é feito com 25 pontos, né? Então, imagina que a pessoa que você vê na rua é feita com 25 pontos. Daí, pra você ter... Se você for um pouco mais forte, você gasta 10 pontos. Um pouco mais inteligente, você gasta tantos pontos, entendeu? Então você vai comprando, entre aspas, né? O quão bem você pode fazer as coisas, vantagens, desvantagens e tal. O Storyteller, a pontuação também é por número de pontos, mas diferente, né? Como você gasta. Você já tem o ponto estabelecido, você só escolhe onde você vai gastar mais ou menos. O Storyteller tem um negócio que é tipo assim, você nunca vai não saber nada em relação a perícias físicas, né? No mínimo, você vai saber um pouco sobre esporte, sobre briga, sobre esquiva, luta, sabe? Você tem várias opções e você tem pontos pra pôr ali. Você pode ser ruim naquilo, mas você vai ter uma noção, né? Você não pode deixar de completar esses pontos. Entendi. Diferente do GURPS, que você escolhe o que você... E o D&D também. Você tem uma pontuação pra gastar. Você tem aonde você gasta tranquilamente. Por exemplo, um guerreiro vai ser muito mais fácil saber sobrevivência do que artes plásticas. Você no D&D já tem um sistema de classes, né? Então, quando você escolhe uma classe, já vem um pacote estabelecido pra você. Diferente do GURPS. Dividindo ali. Nessa parte, o GURPS é muito mais flexível. Não seria voltado mais pra aventuras fantasiosas? Sim, também. Mas nada impede, por exemplo, tem adaptações. Tem um jogo feito brasileiro, chama Ação. Ação é em D20 System, usa as mesmas regras do D&D, mas só que é pra dias de hoje, tiro, arma... Época atual, né? Hoje em dia você não escolhe entre ser um mago, ou um guerreiro ou um paladino, né? Aí você tem a opção de fazer lá o especialista que sabe muita coisa, o combatente que é bom nos físicos, né? Enfim. Pra você que tá ouvindo e curtiu de RPG e quer aprender, começa por um sistema brasileiro. A gente usa muito pouco, porque tá mais avançado no jogo. É o 3DT, porque eu não sei, eu acho que o André começou com vampiro, né? A gente começou com GURPS. Isso é a mesma coisa que você entrar na escola e for aprender, sei lá, física quântica, sabe? É uma loucura, é muito complicado. É complexo, até hoje a gente surpreende, mas achei que não era assim, e é. Às vezes a gente trabalha até com a nossa lógica, o que a gente acha que é o mais certo, do que usar as próprias regras do GURPS, que a gente vê assim, que fala, nossa, é muito insano isso, cara, vamos inventar uma regrinha diferente aqui, é isso. Pronto, inventamos, modificamos o nosso gosto. Se você se interessa, gostou, vai jogar o RPG, escolhe o 3DT, porque olha só quão divertido que é. Eu conversando com uns amigos do ônibus, falando que se interessaram muito por assunto, até falaram que estariam ansiosos para ver esse podcast. Se você gosta de Harry Potter, se você jogar RPG, você pode ser um bruxo de 12 anos da Lufa-Lufa, aprendendo seus feitiços. Se você gosta de Walking Dead, você vai ser um sobrevivente, entendeu? Então era só completa, não importa o que seja. Tudo pode ser jogado por RPG. Você pode jogar um RPG
que no caso você tem uma vida completamente normal, que você corta sua grama. Bem ou não, vai depender das suas habilidades. A estilo John Wick também. É. Sou só um cara de boa que trabalhou na minha casa, ex-máfia russa. Opa, mataram meu cachorro, pera lá. Vixe, tá feita a treta. Tá feita a história. Tem um jogo chamado Second Life. Tá, eu ouvi falar. Surgiu bastante polêmica até esse jogo, né? É claro que, a grosso modo dizendo, né? Se for partir do ponto de vista ideológico, é meio assim, tipo, eu tô jogando sentado no meu computador no escuro há 3 dias sem sair de casa, um jogo que eu tô na vida real e sendo... Eu poderia estar trabalhando na vida real, ganhando dinheiro pra comprar coisas, mas não, eu estou fazendo isso dentro do jogo com o meu personagem. Ou seja, RPG não tem nada a ver com isso, sabe? Teve uma época atrás aí que uma galera começou tipo, a demonizar o RPG que não tem nada. Comparando tudo assim, o Second Life com... Ó, pra quem acha que no RPG tem demônio, pode ficar sossegado, tá, gente? Eu gosto de jogar de paladino, a gente caça os demônios, a gente ajuda vocês, a gente desce a porrada nesses demônios, tá? O Hércules conhece bem. Tem um sistema chamado... Não um sistema, né? Mas o termo. Um sistema chamado Daimon. Você conhece o Daimon do grego, um espírito de dentro e tal, né? Mas na boca da galera aí, mas não, Daimon de demônio, seu filho tá com demônio. Da mesma forma que tem um sistema chamado Anjo de Demônios, onde a gente é anjo que caça demônio. Sim. Entendeu? Então é muito variado. É tudo. Dá pra jogar sobre tudo. Consequentemente, aprender sobre tudo, se você quiser. Queria fazer uma correção. Eu fui ali na fonte, é o livro 3 da República, que o Platão cita do ethos, né, desses... Enfim, só isso. Tinha um hábito, uma cultura, eu vejo muito em cidades maiores, de pessoas que fazem croquis. Às vezes, eles retratam cenas do cotidiano através de um caderninho, uma caneta, né? O pessoal chama de croquis. Deve ter uma fundamentação maior para isso, mas enfim, grosso modo é isso. São artistas que sentam, de repente, em algum local da cidade e retratam uma cena do cotidiano. Existe isso no RPG? De repente, alguém responsável por retratar a história, fazer algumas esquetes, enfim, alguma visualização disso em forma de desenho para vocês poderem A gente usa isso muito na hora do combate. A gente tem esses combates ou situações onde a gente... Digamos assim, o momento que a gente vira a ampulheta do joguinho da imagem e ação, sabe? Então, tá todo mundo fugindo da caverna que tá desabando. Beleza, aí o mestre vai lá, abre aquele mapa gigantesco com quadradinhos ou hexágonos, desenha ali a caverna com a caneta e fala, ó, vocês podem escolher pela direita ou pela esquerda, por onde vocês vão? Ah, mas qual que é a certa? Ah, não sei, por qual que a gente veio? Ah, não lembro. Aí você pá, e agora, qual que é a certa? Faz um teste de quê? O mestre pergunta. O cara vai lá e faz um teste. Eu acertei. Então, você percebe que o vento, o ar, ele é mais fresco, ele é menos fedido, aquele cheiro tá ali faz tempo, sabe? Parece que o ar é mais puro do lado direito. Disse o Gandalf, né? Enfim. Em caso, tipo, exato, de não saber, igual siga o seu nariz. Exato. Esse exemplo em si. Enfim. O player corre pelo outro lado. Beleza, ele tá se salvando. Aquele, obviamente, por esse detalhe, é o lugar que eles tinham que fugir da caverna. Mas, o quão rápido esses players correm? Eles estão com equipamento? Eles estão pesados? Eles vão correr na mesma velocidade que o normal? Não. A caverna vai desabar antes deles saírem dela ou não? Beleza, vamos usar a estatística, vamos usar o mapinha. Ó, você vai correr por aqui, por ali, caiu uma pedra aqui, você vai ter que desviar. Se você anda 5 quadradinhos, você vai só andar 3 em linha reta, porque você vai ter que andar 5, desvia pra lá, continua pra frente. Ou em combate também, eu tô lutando com esse cara aqui, eu derrubei esse. O Thiago tá lutando com outro lá e tá apanhando. Deixa eu correr lá ajudar o Thiago. É muito difícil apanhar pra alguém. Ele sempre costuma apanhar pras pessoas, daí a gente tem que ficar ajudando. Ou, eu fiz o clérigo, eu curo as pessoas. E, enfim, não vou fazer mais comentários sobre clérigo. Tá bom. Enfim. Então sim, a gente usa mapinhas, assim, com figuras, moldezinhos, personagenzinhos pequenos. Pra gente retratar situações onde só falar não adianta. Eu tenho um arco e flecha. A quanto de distância eu dou uma flechada? Eu posso dar uma flechada até 30 metros de distância. Beleza, mas eu tô numa floresta um pouco densa.
e o inimigo tá correndo lá longe, a uns 20 metros atrás. Como que eu vou fazer pra saber o momento certo aonde ele tá passando entre as árvores, aonde eu vou ter visão dele pra mim dar essa flechada? Aí eu vou fazer o mapinha, vou fazer as árvorezinhas, né? Aí o player mesmo vai fazer a sua própria conta ali e descobrir quanto de NH a menos ele vai ter que ter no nível de habilidade do teste dele pra ele assim. Então a gente usa bastante assim esses... Eu mesmo, como mestre, como narrador, eu gosto muito de ficar mostrando fotos. Ó, esse é o chefe da cidade que vocês encontraram. Eu mostro a foto do cara. Essa é a vila onde vocês entraram. Essa é a espada que vocês encontraram dentro do baú lá quando vocês mataram o dragão. Esse é o... Enfim, vou mostrando assim, sabe? Eu gosto de trabalhar com imagens. Porque é assim que eu faço o RPG, é assim que eu crio na minha casa. Eu fico vendo muitas e muitas fotos em vários sites diferentes. E é baseado nessas fotos, às vezes em uma foto eu crio essa história. Eu crio uma aventura pra 1, 2, 5, às vezes 1 ano de aventura em cima de uma foto só. Aquilo foi o início, foi o gatilho, deu a ideia. E a gente faz em cima. Então recursos audiovisuais a gente usa muito. Pelo menos eu uso bastante no RPG. Bem, sempre fui uma pessoa extremamente tímida, tem vergonha pra caramba. Mas eu acho assim que o RPG ele me ajudou muito a ser dessa maneira assim, pelo menos mais aberto, mais conversar com outras pessoas, sem ficar retraído, sabe, sem ficar, sei lá, com vergonha de falar algo errado. Sedução ajudou bastante também, seduz muitas pessoas. Ah, não. O cabelinho dele fica solto, ele seduz. Legal, então. Vamos pras indicações, então? Vamos lá? Começar fazendo um jabá aqui, que eu lancei um álbum aí essa semana de música eletrônica. Chama Escape. É baseado em videogame retrô e a temática cyberpunk, né? Então pra quem quiser escutar... Chique. Grande compositor, viu? Eu já tava vendo algumas coisinhas dele. Guilherme é muito... Eu não ouvi o disco, ainda comentei com ele. Eu quero sentar pra ouvir com muita atenção, muito carinho. Mas... um grande cara. E quem quiser ouvir, tem no YouTube, tem no Spotify, iTunes, aí, tem todos os streamings. Guilherme Barros. Você pode procurar lá. Criativo, Nossa, né? Muito. Né? É a preguiça de criar um novo, Você está meio Diógenes hoje, parece. Então é isso. Escutem lá. Hércules, o que tem pra hoje? Bom, eu vou deixar de indicação a obra de um cara que essa semana eu revisitei bastante, que é o Enfield, né? Cartunista, escritor brasileiro, e que viveu num momento muito atribulado da nossa história. Um cara que teve uma crítica muito irreverente e falou as coisas de uma maneira muito elegante, apontou as coisas de uma maneira muito elegante. Então a sugestão é: visitem a obra do Enfield, né? Não deixe ela se perder no esquecimento. Tragam essas questões à tona para servir até como ponto de partida para inspirações, enfim. Procurem Enfield. Dragão? Joga em RPG. Essa é que eu vou falar. Não, hoje em dia tá muito mais fácil. Tipo, o que não vai faltar... Não. Tem, mas não tem tanto quanto, né? Vai ter gente no YouTube ensinando vocês a jogarem, sabe? Lugar pra vocês baixarem os livros e jogar. Então, vamos jogar. É melhor do que ficar... Não. Um monte de pessoas fazem. Não é pirataria. Não é... Como é que é? É pipipitiu. Tem muita gente que cria sistemas, né? Cria mundos, deixam lá download grátis. E não é 2 páginas, não. É livro inteiro mesmo. O bagulho é doido. Então vamos jogar, porque... Ó, vocês vão se reunir na casa de algum amigo, vão conversar, vão jogar, vão ficar sob os olhares dos pais ali, sabe? Vão parar de olhar um pouco o celular, sabe? Então é ótimo, não tem que perder. Joga em RPG, seus cavalos. Muito bom. E a sua indicação, André? Acho que nada a comentar. A não ser que minha battle tag é Tanelorn, hashtag 1664, Aliança do Nemesis, chama nós lá que a gente arrebenta uns Zord aí. Deixa o cabelinho crescer pra seduzir. É isso que ele faz. Olha. Piada interna. Eu não estou gostando desse seu caráter, não. Você está muito amostrado.
É isso aí. Legal. Nós estamos lá no facebook.com/singularidade podcast. Deixa o like lá, deixa sugestões de pauta, fala o que você tá achando do programa. É isso aí. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, falou. Até. Give me all the love you got. I tried hard and gave you my best shot. Find a way back home. All this time with you in the phone. Give me all your love you got. I tried hard and gave you my best shot. Find a way back home. All this time with you in the phone. Hey, headless wave, don't let the sun shine alone. I knew you were the one the moment I saw you. Hey, headless wave, make me believe, don't make deceive. This is not fair. Give me all the love you got. I tried hard and gave you my best shot. Find a way back home. All this time with you on the phone. Give me all your love you got. I tried hard and gave you my best shot. Find a way back home. All this time with you on the phone. Hey, headless wave, I think it's time to go, so I can keep my